Oração que fortalece sua fé. Deus te abençoará hoje. Receba essa bênção no seu coração, agora. Há momentos em que a fé ainda existe, mas o coração está cansado. A pessoa continua crendo em Deus, continua orando, continua esperando, mas sente o peso acumulado das lutas, das respostas que parecem demoradas e das batalhas repetidas que drenam as forças interiores. A Bíblia reconhece essa realidade humana quando afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa declaração revela algo essencial. A fé não é um estado automático e permanente. Ela é um relacionamento vivo que precisa ser alimentado. Quando o coração se distancia da palavra, a fé não desaparece de repente, mas enfraquece aos poucos, como uma chama que continua acesa, porém com pouca força. Hebreus define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Essa definição deixa claro que a fé verdadeira não se sustenta no que os olhos conseguem enxergar, mas na convicção interior de que Deus continua sendo fiel. O problema é que, quando as dificuldades se prolongam, o coração começa a olhar mais para o cenário visível do que para a promessa invisível. Nesse ponto, a fé não morre, mas se torna frágil. E é exatamente nesse lugar de fragilidade que Deus se revela forte. A fraqueza da fé humana nunca foi um obstáculo para o poder de Deus, nem um limite para a sua fidelidade. O Salmo nos convida a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e descansar. Esse convite não ignora a existência das lutas, ele oferece um posicionamento espiritual diante delas. Muitos estão crendo, mas não estão descansando. Estão esperando, mas com o coração tenso. Estão confiando, mas carregando um peso emocional e espiritual que não foram chamados para carregar sozinhos. Deus não exige uma fé perfeita, Ele deseja um coração sincero, disposto a confiar novamente, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto de desgaste. Ele não acusa quem está fraco na fé. Ele fortalece. Ele não expõe a fragilidade para gerar culpa. Ele revela para trazer cura. Quando o Espírito Santo age, ele traz alívio ao coração sobrecarregado. Ele lembra verdades que foram abafadas pelo cansaço. Ele reacende promessas que pareciam distantes. Ele traz à memória livramentos passados, provisões já experimentadas e respostas que chegaram no tempo certo. O Espírito não grita, ele consola. Não pressiona, ele sustenta. Sua ação é silenciosa, mas profundamente restauradora. Jesus Cristo sempre lidou com pessoas de fé oscilante com misericórdia. Ele nunca exigiu perfeição, exigiu sinceridade. Quando Pedro começou a afundar, Jesus não o repreendeu por ter saído do barco, mas estendeu a mão e o levantou. Esse gesto revela o coração de Deus. Ele não despreza quem tenta crer, mesmo quando a fé oscila. Ele valoriza quem não desistiu, mesmo cansado. A mão de Jesus continua estendida hoje para quem sente que a fé está fraca, mas o desejo de confiar ainda permanece vivo dentro do coração. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as promessas parecem distantes, as respostas demoradas e o coração cansado de esperar. Essa mensagem não chega para te cobrar mais fé, chega para te lembrar quem é o Deus em quem você crê. A fé pode enfraquecer, mas Deus nunca muda. Ele continua fiel, presente e atento. Ele continua sustentando, abençoando e cuidando dos seus filhos, mesmo quando eles não percebem. A fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua fé, depende do caráter dele. É importante compreender desde agora que este não é apenas um momento de reflexão. Ao final deste vídeo haverá uma oração profética poderosa para fortalecimento da fé e liberação de bênção hoje. Não é uma bênção distante, não é algo para um futuro indefinido. É uma bênção para agora, para o coração que se abre, para a mente que se rende e para a fé que decide se levantar novamente. Deus não despreza a fé pequena, Ele a fortalece. Ele não rejeita o coração cansado, Ele o renova. Quando essa consciência começa a se formar, algo muda no interior. O peso diminui, a esperança reaparece
e a fé começa a respirar novamente. O coração entende que não precisa ser forte o tempo todo, porque existe um Deus que nunca se enfraquece. Mas para que esse fortalecimento seja completo, é necessário olhar com honestidade para aquilo que tem enfraquecido a fé ao longo do caminho. Muitas vezes não é falta de amor por Deus, é o desgaste silencioso causado pelas lutas diárias. É exatamente sobre esse desgaste, que muitos vivem em silêncio, que precisamos falar agora. As lutas diárias têm um efeito acumulativo sobre a fé. Não é um único problema que enfraquece o coração, mas a repetição constante de desafios, pressões e frustrações que parecem não ter fim. A Bíblia mostra isso de forma clara quando relata o momento em que Pedro caminha sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele permaneceu firme. No instante em que passou a observar o vento e a força das ondas, o medo tomou espaço e a fé começou a falhar. O cenário não mudou, mas o foco mudou. Esse detalhe revela como a fé pode oscilar quando o coração se concentra demais nas circunstâncias. Muitos vivem essa mesma experiência todos os dias. Começam confiantes, firmes, cheios de esperança, mas ao longo do tempo as dificuldades vão se acumulando. Contas, problemas familiares, questões emocionais, enfermidades, decepções e esperas prolongadas vão criando um desgaste interior. A fé não desaparece, mas fica sobrecarregada. O coração começa a perguntar se vai conseguir continuar, se vale a pena esperar, se Deus realmente está vendo tudo. Essas perguntas não surgem por falta de fé, surgem por cansaço. O salmista fala com a própria alma quando percebe esse abatimento interior. Ele questiona por que está tão abatido e inquieto, e logo em seguida lembra a si mesmo de esperar em Deus. Esse diálogo interno revela maturidade espiritual. A fé enfraquecida não significa ausência de Deus, significa que o coração precisa ser relembrado da verdade. O problema é que muitos não param para esse realinhamento. Continuam enfrentando as lutas sem cuidar do interior, até que a fé se torna frágil. As circunstâncias têm o poder de amplificar o medo quando não são filtradas pela palavra. Quando a mente passa a repetir cenários negativos, a fé começa a oscilar. A pessoa ainda crê, mas crê com insegurança. Ora, mas ora com dúvida. Espera, mas espera com tensão. Esse estado interior gera um grande desgaste espiritual. Não porque Deus esteja distante, mas porque o coração está tentando sustentar tudo sozinho. Jesus mostrou que essa oscilação é humana. Ele não condenou Pedro por ter afundado, mas o chamou de volta à confiança. Isso revela que Deus não se surpreende quando a fé enfraquece diante das lutas. Ele conhece a limitação humana. O problema não é sentir medo. O problema é permanecer preso a ele. A fé precisa ser restaurada continuamente porque o mundo não para de pressionar. As lutas diárias exigem um cuidado diário com o coração. Muitos acreditam que a fé deve ser sempre intensa e inabalável. Essa expectativa irreal gera culpa quando a fé oscila. A palavra ensina algo diferente. Ela mostra que até grandes homens de Deus tiveram momentos de abatimento. O que fez a diferença não foi a ausência de fraqueza, mas a decisão de voltar o coração para Deus. A fé enfraquecida não é sinal de derrota, é um convite à restauração. O Espírito Santo atua trazendo discernimento nesse ponto. Ele mostra quando a fé está sendo drenada pelo excesso de preocupações. Ele revela quando o coração está mais focado no problema do que em Deus. Esse discernimento não vem para acusar, vem para ajustar. Quando o Espírito age, ele chama o coração de volta ao centro. Ele lembra que Deus continua no controle, mesmo quando o cenário parece instável. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as lutas se tornaram tão frequentes que o cansaço tomou conta. Você ainda crê, mas sente dificuldade em manter a mesma firmeza de antes. Essa mensagem não vem para te julgar, vem para te fortalecer. Deus vê o esforço silencioso, as orações feitas sem força e a fé sustentada no limite. Ele não despreza isso. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Entender que as lutas diárias afetam a fé é o primeiro passo para a restauração.
O segundo passo é compreender algo ainda mais profundo. Deus não rejeita quem está fraco na fé. Ele não se afasta do coração cansado. Ele se aproxima para fortalecer. É sobre esse caráter misericordioso de Deus que precisamos falar agora. Deus nunca tratou a fé fraca como motivo de rejeição. Pelo contrário, a palavra revela um pai que se aproxima exatamente quando o coração está mais sensível e cansado. Isaías declara que ele não quebra a cana trilhada nem apaga o pavio que fumega. Essa imagem é profundamente reveladora. A cana trilhada ainda está de pé, mesmo machucada. O pavio que fumega ainda tem fogo, mesmo fraco. Deus não descarta o que está frágil. Ele protege, fortalece e restaura. A fé que parece pequena aos olhos humanos continua preciosa diante do Senhor. Muitos carregam culpa por sentirem a fé enfraquecida. Pensam que estão decepcionando a Deus, que falharam espiritualmente ou que perderam o favor divino. Essa mentira precisa ser confrontada. Romanos ensina que devemos acolher os fracos na fé, não para discutir opiniões, mas para cuidar. Se Deus orienta seus filhos a acolherem os fracos, quanto mais Ele mesmo não o faz. O coração misericordioso do Pai não se afasta quando a fé vacila. Ele se aproxima com cuidado. A rejeição que muitos sentem não vem de Deus, vem de expectativas distorcidas. Criou-se a ideia de que fé verdadeira nunca oscila, nunca cansa e nunca questiona. A Bíblia não sustenta essa visão. Ela mostra homens e mulheres de Deus enfrentando dúvidas, medos e abatimentos. O que os manteve não foi a ausência de fraqueza, mas a presença constante de um Deus fiel. Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele oferece força quando você reconhece que precisa. Jesus revelou esse caráter misericordioso em cada encontro. Ele não afastou o pai que clamou dizendo que cria, mas precisava de ajuda para sua incredulidade. Ele não rejeitou Tomé por ter dúvidas, mas se revelou a ele. Isso mostra que Deus não se assusta com a fragilidade humana. Ele se manifesta nela. A fé fraca não impede a ação de Deus. Muitas vezes é nela que ele se revela de forma mais clara. O Espírito Santo atua removendo essa culpa silenciosa que pesa sobre o coração cansado. Ele testemunha internamente que você continua sendo filho, continua sendo amado e continua sendo cuidado. A culpa enfraquece a fé ainda mais, mas a graça a fortalece. Quando o coração entende que Deus não o rejeita, algo se solta por dentro. A tensão diminui, o medo perde força e a fé começa a se recompor. Deus fortalece, Ele não despreza. Ele sustenta, Ele não abandona. Mesmo quando a fé parece pequena, ela ainda é fé. E Jesus ensinou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover o impossível. O problema nunca foi o tamanho da fé, mas onde ela está colocada. Quando a fé, ainda que fraca, permanece em Deus, ela continua viva e eficaz. Talvez você tenha se afastado emocionalmente de Deus por achar que Ele estava decepcionado com você. Essa distância não foi criada por Ele. Deus nunca se afastou. Ele continuou presente, aguardando o momento em que você perceberia que não precisa esconder a fraqueza. Pode se aproximar exatamente como está. O coração fraco é bem-vindo. A fé cansada é acolhida. O Deus da Bíblia é especialista em restaurar aquilo que parecia prestes a se apagar. Essa revelação muda completamente a forma como o coração se posiciona. Quando a culpa é removida, a fé respira. Quando o medo da rejeição cai, a confiança começa a voltar. O coração entende que pode se apoiar em Deus novamente, sem máscaras, sem cobranças internas, sem medo de falhar. Esse entendimento é essencial para o próximo passo da restauração da fé. Agora que o coração sabe que Deus não rejeita quem está fraco, ele precisa aprender para onde olhar. Porque a fé não se fortalece olhando para si mesma, mas fixando os olhos em alguém. É sobre Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, que precisamos falar agora. A fé não encontra força quando olha para si mesma. Ela se fortalece quando muda o foco. A palavra revela que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Isso significa que a fé não começa no esforço humano e não termina na capacidade pessoal. Ela nasce em Jesus e se completa nele.
Quando o coração tenta sustentar a fé apenas com força própria, ele se cansa rapidamente. Mas quando os olhos se voltam para Cristo, algo se reorganiza por dentro. A fé deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta ao que ele já fez. Muitos tentam vencer a incredulidade tentando acreditar mais, se cobrar mais, se exigir mais. Esse caminho gera frustração. Jesus nunca chamou ninguém para olhar para a própria fé. Ele sempre chamou para olhar para ele. Quando Pedro afundou, Jesus não disse para ele crer mais em si mesmo. Ele estendeu a mão. A força não estava em Pedro, estava em quem o segurava. Esse princípio muda tudo. A fé se fortalece quando descansa em Cristo, não quando se esforça sozinha. João afirma que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Isso revela que a fé não é um trabalho pesado, é um movimento de confiança. Crer em Jesus é reconhecer que ele é suficiente. Suficiente para salvar, suficiente para sustentar, suficiente para conduzir. Quando o coração entende isso, a ansiedade diminui. A fé deixa de ser uma cobrança interna e passa a ser uma relação viva com alguém que não falha. Jesus não apenas inicia a fé, ele a aperfeiçoa. Isso significa que ele trabalha no processo. Ele não espera que você chegue forte para então agir. Ele age enquanto você ainda está fraco. Ele molda, ajusta, fortalece e amadurece a fé ao longo do caminho. O erro de muitos é achar que precisam estar espiritualmente prontos para se aproximar. A verdade bíblica é o oposto. É ao se aproximar que a fé é restaurada. O Espírito Santo atua direcionando os olhos do coração para Cristo. Ele não glorifica a fé humana, ele glorifica Jesus. Quando o Espírito age, ele lembra quem Cristo é, o que ele já fez e o que ele prometeu. Essa lembrança não é apenas mental, é espiritual. O coração volta a confiar porque volta a enxergar quem está no controle. A fé se fortalece quando a imagem de Jesus se torna maior do que a imagem do problema. Jesus enfrentou a cruz olhando para a alegria que estava proposta. Ele confiou plenamente no Pai, mesmo diante da dor. Esse exemplo revela que a fé verdadeira não ignora o sofrimento, mas o atravessa com confiança. Quando o coração olha para Jesus, ele aprende que é possível continuar crendo mesmo em meio à luta. A fé deixa de ser condicionada ao conforto e passa a ser sustentada pela confiança no caráter de Deus. Talvez você tenha passado muito tempo olhando para dentro, analisando sua fé, medindo sua força, questionando sua constância. Esse olhar excessivo para si mesmo só aumenta a insegurança. A palavra convida a levantar os olhos, a olhar para Jesus, a contemplar quem Ele é. Quanto mais o coração contempla Cristo, mais a fé se fortalece de forma natural. Não por esforço, mas por relacionamento. Quando Jesus ocupa o centro, a fé encontra descanso. O coração entende que não precisa carregar tudo sozinho. Existe alguém que já venceu, que já pagou o preço, que já abriu o caminho. Essa consciência gera segurança. A fé começa a se estabilizar porque está firmada em algo sólido. Jesus não muda, não falha e não se ausenta. Olhar para Ele é encontrar firmeza em meio à instabilidade. Esse reposicionamento do olhar prepara o coração para um alimento essencial da fé, porque embora a fé tenha origem em Cristo, ela é fortalecida continuamente pela palavra. A fé precisa ser nutrida, precisa ouvir, precisa ser lembrada. É sobre esse alimento espiritual que sustenta a fé no dia a dia que precisamos falar agora. A fé não se sustenta apenas por boas intenções, ela precisa de alimento constante. A palavra declara que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso revela um princípio espiritual simples e profundo. Aquilo que você ouve com constância molda aquilo que você crê. Quando o coração se expõe diariamente às notícias, aos problemas e às vozes de medo, a fé enfraquece. Quando o coração se expõe à palavra, a fé é fortalecida. Não é magia, é alinhamento espiritual. A palavra reeduca a mente e reorienta o coração. A fé cresce quando a palavra é ouvida, recebida e guardada. Não é apenas escutar sons, é permitir que a verdade de Deus encontre espaço dentro. O Salmo afirma que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho.
Isso significa que a palavra não remove imediatamente todos os obstáculos, mas ilumina o próximo passo. Muitas vezes a fé enfraquece porque a pessoa quer enxergar todo o caminho, quando Deus está oferecendo luz suficiente apenas para continuar andando hoje. Ouvir a palavra fortalece a fé porque ela revela quem Deus é, independentemente das circunstâncias. Quando o coração ouve que Deus é fiel, provedor, cuidador e presente, essas verdades começam a substituir pensamentos de abandono e insegurança. A fé não cresce no vazio. Ela cresce quando a verdade ocupa o lugar das mentiras. A palavra confronta pensamentos distorcidos e reposiciona a confiança. Jesus demonstrou isso ao responder às tentações no deserto. Ele não discutiu com o medo, ele respondeu com a palavra. Isso mostra que a palavra não é apenas conforto, é arma espiritual. Quando o coração está fraco, a palavra não exige força. Ela oferece direção. Mesmo quando a fé parece pequena, ouvir a palavra começa a reorganizar o interior. Aos poucos, a esperança retorna, a confiança se fortalece e o medo perde espaço. O Espírito Santo atua de forma poderosa quando a palavra é ouvida. Ele não apenas lembra versículos, ele aplica a verdade ao coração. Ele transforma palavras escritas em convicções vivas. Muitas vezes, uma única palavra ouvida no momento certo é suficiente para sustentar a fé por dias. Isso não acontece por acaso. Acontece porque o Espírito usa a palavra para fortalecer por dentro. A fé não precisa de grandes discursos, precisa de constância. Ouvir a palavra regularmente cria um ambiente espiritual favorável. O coração começa a responder de forma diferente às lutas. Antes, reagia com medo. Agora, reage com confiança. Antes, se desesperava. Agora, espera. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas acontece. A palavra trabalha de forma silenciosa e contínua, fortalecendo a fé dia após dia. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sente dificuldade de crer, porque ouviu muitas vozes contrárias. Vozes de dúvida, de acusação, de desânimo. A palavra de Deus precisa voltar a ter prioridade. Não como obrigação religiosa, mas como alimento. Assim como o corpo enfraquece sem comida, a fé enfraquece sem a palavra. Quando o coração volta a ouvir a verdade, a fé começa a se levantar novamente. Ouvir a palavra também ensina o coração a interpretar corretamente as dificuldades. Em vez de enxergar a luta como abandono, passa a enxergar como processo. Em vez de interpretar o silêncio como ausência, passa a entender como trabalho de Deus nos bastidores. A palavra muda a leitura da realidade. E quando a leitura muda, a fé se fortalece. Esse fortalecimento, porém, não significa ausência de provas. Pelo contrário, muitas vezes a fé é mais provada exatamente quando começa a crescer. As dificuldades não são sinal de fracasso espiritual, são oportunidades de amadurecimento. É sobre como as provas atuam no fortalecimento da fé que precisamos falar agora. Quando a fé começa a se fortalecer, muitas pessoas acreditam que as provas irão diminuir. A Bíblia revela exatamente o contrário. Tiago ensina que as provações da fé produzem perseverança, e essa perseverança gera maturidade espiritual. Isso significa que as provas não surgem para destruir a fé, mas para fortalecê-la. O problema é que, quando a dificuldade aparece, o coração tende a interpretar como sinal de fracasso ou abandono. A palavra corrige essa leitura. A prova não é evidência de que Deus se afastou. É muitas vezes sinal de que Ele está trabalhando mais profundamente. A fé que nunca é provada permanece superficial. Ela existe, mas não cria raízes profundas. As provas funcionam como um peso que fortalece o músculo espiritual. Sem resistência, não há crescimento. Isso não significa que Deus se alegra no sofrimento, mas que Ele usa até as dificuldades para produzir algo maior. Pedro afirma que a fé, quando provada, torna-se mais preciosa do que o ouro. Essa afirmação revela valor. Deus não despreza a fé que passa pelo fogo. Ele a purifica e a fortalece. Muitos se sentem confusos quando começam a enfrentar desafios logo após uma decisão de confiar mais em Deus. Pensam que algo deu errado. A verdade bíblica mostra que esse momento pode ser um sinal de amadurecimento.
Quando a fé cresce, ela passa a ser confrontada, não para ser anulada, mas para ser confirmada. A prova revela onde a fé está firmada. Se estiver baseada apenas em emoções, ela oscila. Se estiver baseada em Deus, ela permanece. O Espírito Santo atua sustentando o coração durante as provas. Ele não remove imediatamente todas as dificuldades, mas fortalece interiormente para atravessá-las. Ele traz discernimento para não interpretar a luta como derrota. Ele lembra promessas quando o cenário parece contraditório. Essa atuação interior é fundamental. A fé amadurece quando o coração aprende a confiar mesmo sem entender tudo. Essa confiança não nasce do conforto, nasce da comunhão. Jesus viveu esse princípio de forma plena. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito e ali foi provado. Isso mostra que prova não é ausência de Deus, é ambiente de formação. Jesus saiu do deserto fortalecido e preparado para cumprir seu ministério. O mesmo acontece conosco. As provas não definem o fim da jornada, elas fazem parte da preparação. A fé que atravessa o deserto sai mais firme. Muitos abandonam o caminho porque interpretam a prova como sinal de que não vale a pena continuar. A palavra ensina perseverança, não porque seja fácil, mas porque há propósito. A fé amadurecida aprende a atravessar o processo sem perder a confiança. Ela entende que Deus não desperdiça dor, não desperdiça espera e não desperdiça lágrimas. Tudo coopera para um crescimento que muitas vezes só será percebido depois. Talvez você esteja vivendo uma fase em que a fé está sendo testada. As circunstâncias parecem pressionar e o coração sente o peso da resistência. Essa mensagem chega para te lembrar que você não está sendo destruído, está sendo fortalecido. A prova não veio para te parar, veio para te amadurecer. Deus não permitiria algo que fosse além do que Ele mesmo está disposto a sustentar. Quando essa compreensão se estabelece, a fé muda de nível. Ela deixa de ser frágil e se torna resiliente. O coração aprende a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Esse amadurecimento não acontece de uma vez, mas acontece. E ele é profundamente ligado a uma fonte de força interior que não vem do esforço humano, mas da ação direta do Espírito Santo. É exatamente essa força interior que sustenta a fé nos momentos mais difíceis que precisamos compreender agora. Porque Deus não fortalece apenas externamente, Ele renova por dentro. É sobre a ação do Espírito Santo como fortalecedor interior da fé que vamos falar a seguir. A fé não é sustentada apenas pelo que acontece ao redor. Ela é fortalecida pelo que acontece dentro. A Bíblia revela que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e vivifica o nosso interior. Isso significa que a força que sustenta a fé não vem do esforço humano, vem da presença ativa do Espírito Santo. Quando as circunstâncias não mudam, quando as respostas demoram e quando o coração se sente no limite, é essa força interior que impede a fé de se apagar. Muitos tentam fortalecer a fé apenas mudando pensamentos ou controlando emoções. Embora isso ajude em parte, não é suficiente. A fé cristã não é apenas mental, ela é espiritual. Efésios declara que somos fortalecidos com poder no homem interior, pelo Espírito. Esse fortalecimento não depende do humor, não depende do dia e não depende do cenário. Ele acontece quando o coração se rende e permite que o Espírito atue. É um fortalecimento silencioso, profundo e contínuo. O Espírito Santo fortalece de dentro para fora. Ele começa no interior, reorganiza a mente, acalma as emoções e sustenta a vontade. Muitas vezes, a pessoa não percebe imediatamente que está sendo fortalecida. Ela apenas nota que, apesar da luta continuar, algo mudou. O desespero diminuiu. A clareza aumentou. A confiança começou a voltar. Isso é obra do Espírito. Ele não remove todos os problemas de uma vez, mas garante que eles não dominem o coração. Quando a fé está fraca, o Espírito não exige grandes declarações. Ele convida ao descanso. Ele ensina a orar quando faltam palavras. Ele intercede quando o coração está confuso. A Bíblia afirma que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Isso revela cuidado. Mesmo quando você não consegue expressar fé, o Espírito está trabalhando para sustentar aquilo que você não consegue sustentar sozinho. Jesus prometeu o Espírito como consolador. Consolar não é apenas aliviar emoções, é fortalecer para continuar. O Espírito consola lembrando verdades, trazendo paz, reafirmando promessas e ajustando o olhar. Ele não ignora a dor, mas impede que ela se torne dominante. Esse consolo gera resiliência espiritual. A fé não se torna mais forte porque o problema acabou, mas porque o coração foi fortalecido por dentro. Muitos se sentem frustrados porque esperam que a fé seja fortalecida apenas por grandes experiências externas. A palavra mostra que o crescimento mais sólido acontece no interior. É no silêncio, na oração simples, na entrega diária que o Espírito trabalha. Ele constrói uma fé firme, que não depende de estímulos constantes. Essa fé permanece mesmo quando não há aplausos, respostas imediatas ou sinais visíveis. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não sente grandes emoções espirituais, mas continua buscando a Deus. Saiba que isso não é sinal de estagnação. Pode ser sinal de maturidade. O Espírito Santo não trabalha apenas no entusiasmo, ele trabalha na constância. Ele fortalece a fé para que ela não dependa de sensações, mas de convicções. Essa fé madura é capaz de atravessar períodos longos sem desistir. Quando o Espírito fortalece o interior, algo importante acontece. O coração aprende a descansar. A fé deixa de ser tensa e passa a ser confiante. A pessoa entende que não precisa se desesperar para provar que crê. Ela confia porque sabe que Deus está agindo, mesmo quando não vê. Esse descanso não é passividade, é segurança espiritual. É saber que Deus continua no controle. Esse fortalecimento interior prepara o coração para um dos maiores desafios da fé. Aprender a descansar sem desistir. Confiar sem se desesperar. Crer sem ansiedade. A fé verdadeira não vive em constante agitação. Ela sabe parar, respirar e confiar. É sobre essa fé que descansa e não se desespera que precisamos falar agora. A fé verdadeira não vive em estado permanente de agitação. Ela sabe descansar sem desistir. A Bíblia afirma que nós, os que cremos, entramos no descanso. Esse descanso não é ausência de luta, é presença de confiança. Muitas pessoas confundem fé com tensão constante, como se crer significasse estar sempre em alerta, sempre preocupado, sempre tentando antecipar soluções. A palavra corrige essa distorção. A fé que vem de Deus aprende a descansar porque sabe em quem está confiando. O convite de Deus para aquietar-se e reconhecer que Ele é Deus não é um chamado à passividade, é um chamado ao realinhamento interior. Quando o coração se aquieta, ele reconhece limites, reconhece que não controla tudo, reconhece que precisa confiar. Esse reconhecimento não enfraquece a fé, fortalece. A ansiedade espiritual surge quando a pessoa tenta carregar sozinha aquilo que foi feito para ser entregue a Deus. A fé descansada devolve esse peso ao lugar correto. Muitos estão crendo, mas com o coração em constante estado de urgência. Oram, mas sem paz. Esperam, mas com medo. Confiam, mas com tensão. Esse tipo de fé cansa rapidamente. Deus não deseja que seus filhos vivam assim. Jesus ensinou que o coração não deve se inquietar. Ele sabia que os discípulos enfrentariam dificuldades, mas também sabia que a fé verdadeira deveria ser acompanhada de descanso interior. A fé que não descansa acaba se transformando em desgaste. O Espírito Santo atua ensinando esse descanso. Ele não apenas fortalece, ele acalma. Ele silencia a pressa interior. Ele ensina o coração a esperar sem se desesperar. Esse aprendizado não acontece de uma vez, acontece na caminhada. O Espírito vai mostrando, situação após situação, que Deus continua agindo mesmo quando o coração está quieto. Essa experiência constrói confiança real, não teórica. Descansar pela fé não significa ignorar responsabilidades. Significa encará-las sem medo. A pessoa continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem o peso da ansiedade. Ela ora, trabalha,
decide e espera com o coração guardado. Esse equilíbrio é fruto de maturidade espiritual. A fé deixa de ser reativa e passa a ser estável. O coração aprende a não reagir impulsivamente a cada dificuldade. Jesus demonstrou esse descanso em meio às tempestades. Enquanto os discípulos estavam em pânico, ele dormia. Não porque não se importava, mas porque confiava plenamente no Pai. Esse episódio revela um princípio profundo. A presença de Deus não elimina tempestades, mas garante que elas não terão a palavra final. A fé descansada sabe disso. Ela não nega a tempestade, mas confia no comando de quem está no barco. Muitos se sentem culpados por descansar, como se estivessem sendo negligentes espiritualmente. A palavra mostra o oposto. Descansar é um ato de fé. É dizer que Deus é capaz. É reconhecer que Ele não precisa da nossa ansiedade para agir. Quando o coração descansa, ele se abre para ouvir melhor, discernir melhor e responder com mais sabedoria. A fé amadurece nesse ambiente de paz. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece exigir respostas rápidas, decisões imediatas e soluções urgentes. A fé te convida a respirar, a confiar, a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua no controle. Esse descanso não te paralisa, ele te fortalece. Ele preserva sua fé para o longo caminho. Quando a fé aprende a descansar, ela se torna mais perseverante. Ela não se desgasta com facilidade. Ela entende que nem tudo se resolve no mesmo dia, mas tudo está nas mãos de Deus. Esse entendimento prepara o coração para continuar crendo, mesmo quando a resposta demora. Perseverar não é insistir com ansiedade, é permanecer com confiança. É exatamente essa perseverança que Deus honra. A fé que não desiste, mesmo cansada. A fé que continua, mesmo sem respostas imediatas. A fé que permanece firme porque decidiu confiar. É sobre essa decisão de continuar crendo, mesmo em meio às dificuldades, que precisamos falar agora. Deus honra quem decide continuar crendo, mesmo quando o caminho parece longo e as respostas não chegam no tempo esperado. A Bíblia ensina que não devemos perder a confiança, porque ela tem grande recompensa. Essa afirmação revela um princípio espiritual profundo. A recompensa não está apenas no resultado final, mas no processo de permanecer. A fé perseverante constrói algo sólido no interior, algo que não se desfaz diante da pressão. Continuar crendo não é teimosia espiritual, é confiança amadurecida. Muitos começam a jornada com entusiasmo, mas poucos entendem o valor da constância. A fé que persevera aprende a caminhar quando não há aplausos, quando não há sinais visíveis e quando o silêncio parece prolongado. O Salmo declara que os que confiam no Senhor são como o monte que não se abala. Não diz que não enfrentam ventos ou tempestades, diz que permanecem firmes. Essa firmeza não vem da ausência de lutas, vem da decisão interior de continuar confiando. A perseverança não é a ausência de cansaço, é a escolha de não desistir apesar dele. Deus não espera que você ignore a dor. Ele espera que você não abandone a fé. A Bíblia mostra que a promessa se cumpre para aqueles que perseveram até o fim. Isso não é uma ameaça, é um encorajamento. Significa que o caminho pode ser atravessado, mesmo quando parece difícil. Deus honra a fé que permanece. O Espírito Santo atua sustentando essa decisão diária. Ele fortalece quando o coração pensa em desistir. Ele lembra promessas quando a mente se confunde. Ele renova forças quando tudo parece pesado. A perseverança não é construída em um grande ato heróico, mas em pequenas decisões diárias de continuar crendo. Hoje eu confio. Hoje eu espero. Hoje eu não desisto. Essas escolhas silenciosas são vistas por Deus. Jesus ensinou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança não é apenas sobre o fim da vida, é sobre cada fase da caminhada. Permanecer fiel quando a fé é testada. Permanecer confiante quando as circunstâncias são adversas. Permanecer firme quando o coração se sente fraco. Deus vê essa permanência e a honra. Ele não é indiferente à fidelidade silenciosa.
Talvez você esteja vivendo um tempo em que já pensou em desistir. Não de Deus, mas de esperar. Não de crer, mas de se esforçar. Essa mensagem chega para te lembrar que continuar crendo é um ato poderoso. Mesmo quando você não vê mudanças imediatas, Deus está trabalhando. A fé perseverante confia no que Deus faz nos bastidores. Ela sabe que nem tudo que é importante é visível no momento. A perseverança também protege a fé de oscilações extremas. Quem persevera aprende a não se deixar levar totalmente pelas emoções do dia, nem pelo entusiasmo exagerado, nem pelo desânimo profundo. A fé se torna estável porque está ancorada na fidelidade de Deus, não na instabilidade das circunstâncias. Essa estabilidade gera paz interior e clareza espiritual. Deus honra quem continua porque continuar revela confiança no caráter dele. Revela que o coração acredita que Deus é bom, mesmo quando não entende tudo. Revela que a fé não está condicionada ao resultado imediato, mas à convicção de que Deus é fiel. Essa confiança toca o coração de Deus. A Bíblia mostra que ele se agrada dos que nele confiam. Quando essa perseverança se estabelece, o coração começa a enxergar algo essencial. A bênção de Deus não está limitada ao cenário atual. Ela não depende do ambiente, das condições ou do momento. Deus é capaz de abençoar em qualquer contexto. É essa verdade libertadora que quebra a lógica natural e fortalece a fé que precisamos compreender agora. A bênção de Deus não está condicionada ao cenário. A lógica humana ensina que primeiro tudo precisa melhorar, para então haver prosperidade, paz ou avanço. A palavra revela outra realidade. Deus abençoa no deserto, na escassez, na transição e até em ambientes adversos. Isaac semeou em tempo de fome e colheu 100 vezes mais. Não porque o contexto era favorável, mas porque a mão de Deus estava sobre ele. Essa verdade confronta diretamente a maneira natural de pensar e fortalece profundamente a fé. Muitos adiam a esperança porque olham para o cenário atual. Pensam que só poderão crer quando as condições mudarem. A fé bíblica faz o caminho inverso. Ela crê primeiro, confia primeiro e descansa primeiro. A bênção de Deus não espera o ambiente se alinhar. Ela transforma o ambiente. Quando o coração entende isso, algo se quebra por dentro. A dependência excessiva das circunstâncias cai e a confiança em Deus cresce. Abacuque declarou que, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ele ainda se alegraria no Senhor. Essa declaração não é romantização da dor, é maturidade espiritual. É a compreensão de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando o cenário não coopera. Essa fé não nega a realidade, mas se recusa a permitir que ela defina o futuro. A bênção de Deus não está presa ao que os olhos veem. Ela flui da fidelidade do Pai. O Espírito Santo atua quebrando essa prisão mental que condiciona a fé ao ambiente. Ele ensina o coração a confiar acima das circunstâncias. Ele mostra que Deus pode abrir portas onde não há caminhos, trazer provisão onde há escassez e gerar paz onde há pressão. Essa revelação liberta a fé do medo do cenário. A pessoa deixa de esperar condições ideais para crer e passa a confiar em qualquer situação. Jesus ensinou esse princípio repetidas vezes. Ele multiplicou o pão onde não havia recurso suficiente. Ele trouxe calmaria no meio da tempestade. Ele gerou vida onde havia morte. Em todos esses momentos, o cenário era desfavorável, mas a presença de Deus era suficiente. A fé que se fortalece nessa verdade aprende a não se intimidar pelas circunstâncias. Ela entende que Deus não depende do cenário para agir. Talvez você esteja olhando para a sua realidade atual e pensando que não é o momento de esperar bênção. A palavra te confronta com amor. Deus não está limitado pelo que você está vivendo agora. Ele não espera tudo se alinhar para agir. Ele age para alinhar. Quando o coração recebe essa verdade, a fé se levanta com nova força. A esperança deixa de ser frágil e passa a ser firme. A bênção de Deus também não é apenas material ou visível. Ela se manifesta em sabedoria, direção, paz, fortalecimento interior e clareza. Muitas vezes, Deus começa abençoando por dentro antes de transformar o exterior.
Essa bênção interior prepara o coração para sustentar aquilo que virá depois. A fé amadurecida entende isso e aprende a valorizar cada etapa. Quando essa compreensão se firma, o coração se abre para receber. Porque a fé que crê que Deus pode abençoar em qualquer cenário se torna uma fé receptiva. Ela não se fecha pelo medo, não se endurece pela frustração e não se limita pela lógica humana. Essa abertura interior é essencial para o próximo passo. Receber a bênção de Deus exige um coração disponível, sensível e guardado. É exatamente sobre como preparar o coração para receber aquilo que Deus deseja liberar hoje que precisamos falar agora. Receber a bênção de Deus começa no coração. A palavra ensina que aquilo que guardamos dentro de nós define a forma como vivemos e como recebemos. Muitos desejam a bênção, mas mantêm o coração fechado pelo medo, pela decepção ou pela ansiedade. A fé que fortalece aprende a abrir o coração novamente. Não de forma ingênua, mas confiante. Jesus ensinou que tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. Essa promessa revela que o ato de receber antecede o ato de ver. O coração se posiciona primeiro, a manifestação vem depois. O coração é território espiritual. É nele que a fé opera. É nele que a palavra encontra espaço e é nele que a bênção se estabelece. Quando o coração está sobrecarregado, defensivo ou endurecido, a fé encontra dificuldade para fluir. Não porque Deus deixou de abençoar, mas porque o interior não está alinhado para receber. Guardar o coração significa cuidar do que entra, do que permanece e do que governa os pensamentos e emoções. A fé se fortalece quando o coração é tratado com intenção espiritual. Muitos carregam feridas que fecham o coração sem perceber. Decepções passadas, orações não respondidas no tempo esperado, promessas que pareceram não se cumprir. Tudo isso cria barreiras internas. A palavra não ignora essa realidade. Ela oferece cura. Receber a bênção hoje exige coragem para permitir que Deus toque essas áreas sensíveis. Não para expor, mas para restaurar. O coração curado se torna um solo fértil para a fé. O Espírito Santo atua abrindo o coração com delicadeza. Ele não força, ele convida. Ele traz convicção sem acusação. Ele mostra onde o medo se instalou, onde a desconfiança cresceu e onde a esperança diminuiu. Esse processo é essencial. A fé não cresce em um coração fechado. Ela precisa de espaço, de rendição e de sinceridade. Quando o coração se abre diante de Deus, a fé encontra caminho para se fortalecer. Jesus sempre lidou com o coração antes de liberar milagres. Ele perguntava, tocava, olhava e se aproximava. Não era apenas sobre o milagre externo, era sobre a restauração interior. Receber a bênção de Deus não é apenas receber algo novo, é permitir que o coração seja alinhado com a vontade do Pai. Esse alinhamento gera paz, e onde há paz, a fé flui com liberdade. Talvez você esteja disposto a crer, mas sente dificuldade de se abrir novamente. A palavra te encoraja a guardar o coração, não a fechá-lo. Guardar é proteger sem isolar. É permitir que Deus governe o interior. Quando Deus governa o coração, a fé deixa de ser instável. Ela se torna confiante porque sabe que está nas mãos certas. Receber a bênção também envolve expectativa saudável. Não uma expectativa ansiosa, mas confiante. O coração aberto espera porque confia no caráter de Deus. Ele não se desespera com o tempo, porque sabe que Deus age no tempo certo. Essa postura interior muda tudo. A fé deixa de ser apenas sobrevivência espiritual e passa a ser relacionamento vivo com Deus. Quando o coração se abre dessa forma, algo acontece naturalmente. A fé começa a se expressar. Ela não fica apenas interna, ela começa a ser declarada. A palavra ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. O que o coração crê, a boca precisa confessar. É sobre declarar fé, alinhar palavras e posicionar-se espiritualmente que precisamos falar agora. A fé que se fortalece no coração precisa encontrar expressão. Aquilo que permanece apenas no interior tende a se enfraquecer com o tempo, mas aquilo que é declarado se consolida.
A palavra ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso revela que as palavras não são neutras. Elas carregam direção espiritual. Quando o coração crê e a boca confessa, há alinhamento. Quando o coração crê, mas a boca fala medo, dúvida e derrota, cria-se um conflito interno que enfraquece a fé. Declarar fé não é negar a realidade, é escolher qual verdade governa o interior. Jó declarou que aquilo que ele determinasse seria estabelecido. Essa determinação não nasce da arrogância humana, nasce da confiança em Deus. Quando a fé é declarada, ela deixa de ser apenas sentimento e se torna posicionamento espiritual. O coração se firma porque as palavras reforçam aquilo que se crê. A fé cresce quando é confessada com consciência. Muitos enfraquecem a própria fé sem perceber, repetindo palavras que alimentam o medo. Dizem que não vai dar certo, que não conseguem mais crer, que nada muda. Essas declarações moldam o interior. A palavra nos chama a outro caminho. A declarar confiança mesmo quando o cenário ainda não mudou. Não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua sendo fiel. A fé se fortalece quando as palavras concordam com a promessa, não com a dúvida. O Espírito Santo atua guiando as declarações. Ele não conduz a palavras vazias. Ele conduz a palavras alinhadas com a verdade. Quando o Espírito governa a boca, as declarações se tornam instrumentos de fortalecimento. Não são repetições automáticas, são confissões conscientes. A pessoa passa a declarar o que crê, mesmo quando ainda não vê. Essa prática cria um ambiente espiritual favorável à fé. Jesus demonstrou esse princípio ao falar com autoridade diante das circunstâncias. Ele não reagia com desespero, reagia com palavras alinhadas à vontade do Pai. A fé que se expressa verbalmente se torna mais firme porque ela envolve todo o ser. O coração crê, a mente se alinha e a boca confirma. Esse alinhamento fortalece a fé de forma prática. Talvez você tenha guardado a fé em silêncio por medo de se frustrar. A palavra te encoraja a dar voz àquilo que Deus está fazendo dentro de você. Não para convencer os outros, mas para fortalecer o próprio coração. Declarar fé é um ato espiritual de coragem. É dizer que, apesar das lutas, você escolhe confiar. Essa escolha muda o interior. Quando a fé começa a ser declarada, o coração se prepara para algo ainda mais profundo. Depois de despertar, confrontar a incredulidade, edificar, posicionar, ativar e declarar, chega o momento de selar tudo isso diante de Deus. Não apenas com palavras de ensino, mas com oração. Uma oração que fortalece a fé, quebra o medo e libera a bênção de Deus hoje. É para esse momento que tudo está sendo preparado. Uma oração profética, feita para alinhar o coração, renovar a fé e receber a bênção do Senhor agora. É exatamente nessa oração que vamos entrar a seguir. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração aberto, consciente e sedento por Ti. Não confiamos na nossa força, não confiamos na nossa capacidade. Confiamos no Teu caráter fiel. O Senhor é Deus que sustenta, que fortalece e que nunca falha. Hoje nos aproximamos não por merecimento, mas pela graça revelada em Jesus Cristo. Reconhecemos que a nossa fé muitas vezes se enfraqueceu, mas declaramos que ela não morreu, porque o Senhor continua sendo o mesmo. Pai, Tu disseste na Tua palavra que a fé vem pelo ouvir, e hoje escolhemos ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Silenciamos o medo, calamos a dúvida e rejeitamos toda palavra que tentou nos afastar da confiança em Ti. Declaramos que a nossa fé não está firmada nas circunstâncias, mas no Senhor que governa todas as coisas. Ainda que o coração tenha estado cansado, hoje ele se levanta pela Tua presença. Jesus Cristo, nós Te reconhecemos como o autor e o consumador da nossa fé. Não olhamos mais para a nossa limitação, olhamos para a Tua obra consumada. Foi na cruz que a esperança foi selada, foi na ressurreição que a vitória foi confirmada. Hoje declaramos que a nossa fé não está em nós, está em Ti. Estende agora a Tua mão, como fizeste com Pedro, e levanta todo o coração que estava afundando no medo e na insegurança. Espírito Santo, nós Te convidamos a agir profundamente no nosso interior.
Fortalece o homem interior com o teu poder. Onde houve desânimo, libera ânimo novo. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve ansiedade, derrama paz. Intercede por nós quando faltam palavras, sustenta quando faltam forças e renova quando o coração está no limite. Nós nos rendemos à tua ação restauradora. Pai, nós declaramos agora, com fé e autoridade espiritual, que toda incredulidade cai por terra. Toda palavra contrária perde força. Todo pensamento de desistência é quebrado. Recebemos uma fé renovada, viva e firme. Não uma fé baseada em emoções, mas uma fé alicerçada na tua fidelidade. Declaramos que a nossa confiança está em ti, hoje e sempre. Declaramos que a tua bênção nos alcança hoje. Não amanhã, não em um tempo distante, mas agora. Recebemos no coração a tua paz, a tua direção e o teu favor. Abençoa nossas decisões, nossos caminhos, nossa casa e tudo aquilo que colocamos diante de ti. Onde havia bloqueio, libera avanço. Onde havia medo, libera ousadia. Onde havia espera, libera esperança renovada. Pai, selamos esta oração declarando que a nossa fé está fortalecida. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo foi transformado dentro. Hoje escolhemos continuar crendo. Hoje escolhemos confiar. Hoje escolhemos descansar em ti. Sabemos que o Senhor honra aqueles que perseveram e confiamos que a tua mão continua conduzindo cada passo. Hoje, com o coração cheio de fé, declaramos: Deus nos abençoará hoje. Recebemos essa bênção agora, no nosso coração, na nossa mente e na nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.